Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de cidadania. Hoje nós vamos revisar os assuntos referentes à avaliação. Os assuntos são paradigmas, que nós estudamos nas páginas 10 e 11. Seja responsável em linguagem proativa e sendo uma pessoa de transição, que nós estudamos nas páginas 16 a 21, que correspondem ao hábito 1. E também vamos rever as lições Pense à Frente e Considere as Consequências, que fazem parte do hábito 2, que são nas páginas 22 a 25. Bom, vocês podem rever aqui nessa referência que eu coloquei. Porém, com essa aula de hoje, você já tira qualquer dúvida, caso você ainda tenha, tá bom? Vamos começar com os paradigmas. Aqui diz que paradigma é uma maneira como vemos algo, é o nosso ponto de vista, o nosso modelo, nossa referência, nossa crença, as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós entendemos, o que nós, da maneira como fomos educados, referente a várias coisas, a várias informações. Esses são os nossos paradigmas. Uma informação nova pode nos fazer mudar o paradigma? Pode. Às vezes a gente pensa de uma maneira, aprendeu de uma forma e através de outra informação a gente passa a considerar as duas informações ou até mesmo mudar o que acreditava. O que você pensava, você pode substituir pelo novo pensamento, a nova informação. Não é necessário que todos tenham o mesmo paradigma para que as coisas deem certo, com certeza. A gente não precisa pensar igual para que a gente consiga conviver com as pessoas. Aí já envolve uma outra questão que é respeitar, né? Respeitar o outro, respeitar as opiniões diferentes. Cada um tem sua crença, cada um tem teve a informação, seu ponto de vista, a maneira como vê algo, a maneira como foi educado. E isso vai fazer, e essa diferença não é nossa para com as outras pessoas, elas precisam ser respeitadas. Então, pessoal, temos aqui um exemplo para passar para vocês. É que antigamente, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. As pessoas tinham uma teoria de que a Terra era plana, assim como essa imagem aqui representa. Eles tinham essa teoria. Na época em que pensavam isso, eles não tinham ainda um conhecimento tão avançado como o conhecimento que nós temos hoje. Hoje é impossível pensar dessa maneira. Até outro dia alguém estava cogitando ainda essa teoria daqui, que a Terra é plana, mas a gente recebe também imagens, inclusive de satélites, em que mostram o formato lá da Terra, dizendo que a Terra é redonda, achatada nos polos e tudo mais, imagens de satélites, imagens reais. E inclusive existem várias outras questões científicas que provam que a Terra ela é redonda realmente. Mas nesse tempo aqui se pensava desse jeito, e quem dizia o contrário era considerado como mentiroso. Eles nomes que a pessoa recebia por estar dizendo uma coisa diferente do que se pensava na época. Isso aqui é um paradigma. Inclusive, nessa imagem aqui é uma imagem antiga mostrando uma embarcação, e aqui está mostrando um mar muito bravo, o oceano, com alguns monstros marinhos. Tem até alguns filmes que retratam isso. E então, nesse tempo daqui, as pessoas se locomoviam por embarcações, não tinha ainda outros meios de transportes em que pudesse levar as pessoas a lugares tão longe, tá bom? Inclusive, nesse tempo, as pessoas só conheciam alguns locais, que eram um outro lado do continente, vamos dizer que esse lado aqui, a metade, ó, a Europa e tudo mais. Quando começaram a vir essas navegações daqui, então as pessoas passaram a conhecer o outro lado do mundo, que depois foi até chamado de Novo Mundo, tá bom, gente? Depois vocês vão estudar isso com muitos mais detalhes mais à frente. Mas assim, o que é importante lembrar daqui é que as pessoas tinham um pensamento de, nesse tempo daqui, que existiam monstros marinhos. Isso porque muitos navegadores, eles saíam para descobrir o mundo e eles não voltavam. Então as pessoas começaram a acreditar que era por conta do mar, que existiam monstros marinhos no mar, que aquelas pessoas morriam, em que justamente também
a embarcação ela caía aqui na extremidade do planeta, justamente por essa ideia da Terra ser plana. Então, mas depois, com que mais outras pessoas desbravaram o planeta e foram descobrindo outros continentes, e essas pessoas voltavam para contar, mostravam os registros, provavam que realmente haviam outros locais, as pessoas foram desmistificando, foram tirando essa ideia, mudando esse paradigma de que eram monstros marinhos que engoliam as embarcações ou que eles caíam nas extremidades do planeta. Então as pessoas foram entendendo que realmente não era aquilo que pensava. Isso é uma mudança de paradigma, certo? Então esse exemplo aí mostra um pouco do que é um paradigma e o que é receber novas informações e até mudar os paradigmas que tem. Vamos adiante aqui, vamos ver sobre seja responsável. Essa missão, né, que uma pessoa responsável tem foco no que está dentro do seu círculo de controle. Gente, as pessoas têm um foco. Eu só posso controlar aquilo que está dentro de minhas limitações. Eu não posso controlar o que está dentro de suas atitudes. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Eu posso te ajudar, posso te aconselhar, você pode me ajudar, me aconselhar, mas cada um faz o que está dentro do seu círculo de controle. A pessoa que também é responsável, ela se esforça para fazer um bom trabalho. Ela orgulha-se de seus bons resultados. Quando faz um trabalho que ficou bom, ficou bem feito, a pessoa se orgulha, vamos dizer que celebra, fica feliz pelo bom trabalho que fez. Mas se esse trabalho, se esse resultado, ele não foi tão bom, a pessoa não precisa culpar os outros. A pessoa que ela é responsável, ela assume a responsabilidade e aí ela tenta fazer melhor da próxima vez. Lembrando que esse assunto daqui, ele já dá início ao hábito 1. Aí como estamos falando aqui em círculo de controle, diagrama do círculo de controle, lembra dessa imagem que eu mostrei para vocês? O que está nesse círculo aqui são as coisas em que eu posso controlar. O que estão por fora desse círculo são as coisas que eu não tenho como controlar. Mas de qualquer maneira essas coisas me atingem. Mas eu não tenho como controlar isso aqui. Por exemplo, o que é que eu não posso controlar? Fenômenos naturais, como a chuva, como o calor. Não tenho como. As questões climáticas, não é? Alguns desastres naturais, inclusive. Mas aqui, olha, o comportamento dos outros, eu também não tenho como controlar os comportamentos das pessoas. E a maneira como as pessoas vão agir. Eu não posso controlar isso. Eu posso tentar interferir, ajudar, aconselhar alguém, mas aí eu não sou responsável pela atitude das outras pessoas. O que é responsabilidade minha? É o que está dentro, é o que está no centro desse círculo de controle. Minhas atitudes, meu comportamento, o jeito como eu trato os outros, isso são coisas que estão dentro do meu círculo de controle. Então vamos adiante agora com o hábito da linguagem proativa. Lembrando que o que nós falamos agora sobre que seja responsável e linguagem proativa já fazem parte do hábito 1, né, que é seja proativo. A pessoa que é proativa, ela é responsável e ela tem uma linguagem que mostra que ela é proativa. A linguagem que usamos é um forte indicador de quem somos, se somos proativos, se somos reativos, se nós somos pessoas positivas, que somos pessoas que sempre dizemos, não, eu consigo, eu vou tentar. Ou se nós somos aquelas pessoas que sempre diz que não vai conseguir, que está difícil, que não vai conseguir, que não vai tentar mais. Precisamos ter consciência em torno das escolhas das nossas palavras. Gente, nossas palavras estão dentro do nosso círculo do controle. Pois percebemos se as pessoas são proativas ou reativas pela linguagem que usa. Exatamente. Imagine a pessoa ela dizer que ela é proativa, que ela é responsável e tudo mais. E a linguagem, as coisas que ela diz não tem nada a ver com o que ela fala que é. Então a nossa linguagem ela tem que ser de acordo com o que a gente diz que é, com o que a gente aprendeu como certo. E por fim, olha, os líderes, eles usam a linguagem proativa. É a linguagem do eu consigo fazer. A pessoa que diz eu consigo fazer, ela não está dizendo que todas as coisas são fáceis, não.
mas ela está dizendo que ela vai tentar, com uma pessoa perseverante, tá bom? Então, uma pessoa positiva. E espero que eu tenha sempre essa atitude, tenha sempre essa linguagem, tá bom? Porque isso ajuda muito a gente. Vamos à outra lição. Sim, lembra o gráfico pare e pense. Por exemplo, um colega reclama que não consegue fazer atividade, então não vai mais tentar. Isso daí é uma linguagem de uma pessoa que está sendo reativa. Mas no gráfico pare e pense, eu posso fazer alguma coisa diante disso? Posso. Eu posso encorajá-la a tentar mais e pedir ajuda à professora. Eu posso ajudar essa pessoa, tá bom? Essa é a minha atitude diante de alguém que está sendo reativo. Eu posso escolher ser proativo. Na próxima lição, que é uma pessoa de transição, sendo uma pessoa de transição, a pessoa que ela é de transição, ela troca os comportamentos que são reativos, não saudáveis e prejudiciais, por comportamento que são proativos, prestativos e eficazes. Gente, justamente esse daqui que eu dei o exemplo agora, esse exemplo vale para as duas lições. Se alguém está sendo reativo, se eu sou uma pessoa de transição, eu posso trocar esse comportamento aqui, ao invés de eu responder da mesma maneira, eu posso tentar ajudar e reverter a situação. Eu posso escolher ter uma atitude proativa ao invés de ter uma atitude reativa. Ter uma linguagem proativa ao invés de ter uma linguagem reativa. Porque se eu disser assim, tá, não faz não, ou então também não vou fazer não, porque eu tentei e não consegui. Se eu tiver essa linguagem, é como se eu estivesse aceitando essa coisa negativa e nem está ajudando o colega e também nem está me ajudando. Mas se eu tenho essa ideia positiva, proativa, eu vou encorajar essa pessoa. Não vamos tentar mais? Olha, pega a ajuda da professora, ela pode ajudar a gente, ou ela pode ajudar você. Isso é uma atitude totalmente proativa, tá? E uma linguagem também. Na outra lição, deixa eu ver aqui, depois dessa que foi pensar à frente. Super simples, não é? Líderes pensam à frente. Eles começam com o objetivo em mente. Essa lição já começa o hábito 2, que começa com o objetivo em mente. Lembra, gente, o quanto é importante a gente ter essa imagem mental aqui das coisas. Pensar. As pessoas devem dizer muito para vocês, você deve escutar muitas pessoas dizendo assim, pense antes de agir. É justamente isso, porque quando você não tem uma atitude assim de fazer as coisas sem pensar, quando você tem essa atitude, muitas coisas, muitos erros podem acontecer. Então é importante, os líderes, eles pensam à frente, eles começam com o objetivo em mente. É importante pensar à frente, pois assim criamos primeiramente uma imagem mental, depois planejamos e por fim colocamos em prática. Lembra que eu dei vários exemplos, inclusive um de viagem, por exemplo, em que a gente parava para pensar, a ideia surgiu, a gente parava para pensar, para imaginar como é que seriam algumas coisas. Planejaria mentalmente, isso já é criar uma imagem mental. Depois planejaria mentalmente. Depois do que você planeja aqui, ó, que você pensa, você pode escrever, você pode compartilhar com outra pessoa, para a pessoa que dá mais ideias também, que ajudar. Mas essa ideia mental que ela é feita aqui, ela vai ajudar muito. Isso vai aumentar as possibilidades desse teu plano dar certo. E depois aí a pessoa pode planejar e colocar em prática. E aí nós tivemos aqui, me lembro que na lição nós usamos essa imagem, por exemplo, a pessoa tem uma ideia, sabe? Mas a ideia ainda não foi amadurecida. Ela ainda não sabe o que fazer. Mas aí ela pensa. E aí as ideias vão surgindo. Esse plano mental, ele vai se fortalecendo aqui na nossa cabeça. E aí a pessoa começa a olhar, não é mesmo, pode dar certo. E se eu colocar isso, se eu pensar isso, se eu fazer assim? Olha, a luzinha aqui aumentando as ideias.
E depois, por fim, a pessoa, eu posso fazer isso, e vai tendo novas ideias, vão abrindo aqui, ó, as portinhas das ideias. E vejam que a lâmpada está até cheia aqui nessa ilustração. A gente precisa realmente pensar antes de agir, pensar no que vai falar. A gente precisa realmente fazer isso, para que a gente não magoe as pessoas, não fale coisas que não devem ser faladas, tenha uma linguagem proativa. Quando a gente para pensar, a gente também está sendo responsável. Gente, vocês sabem, né, que um hábito ele influencia no outro. Uma lição tem muito a ver com a outra. Quando nós falamos sobre ser responsável, tem muito a ver com ser proativo, tem muito a ver com a linguagem proativa. Quando nós falamos sobre o pense à frente, tem muito a ver com começar com o objetivo na mente. Então, as lições que nós aprendemos no Líder em Mim, elas uma influencia na outra. Já mudou muita coisa no meu pensamento, muitas ideias que eu tive baseadas no Líder em Mim me ajudaram bastante. Eu espero que também ajudem a vocês. Vamos agora, depois do pense à frente, nós estudamos sobre considere as consequências. Tanto o pense à frente como considere as consequências já faz parte do hábito 2, que é comece com o objetivo em mente. Aqui diz, nós aprendemos que devemos controlar nossas respostas, palavras e ações, com certeza, ser responsável, está dentro do nosso círculo de controle, pensar antes de agir, tá vendo que tem tudo a ver? Porém, nós não conseguimos controlar as consequências disso, com certeza. Eu posso controlar o que eu digo, mas o que eu digo, ele pode gerar várias consequências e eu não posso controlar isso. Aqui diz, quando consideramos as consequências, conseguimos criar uma imagem mental do que vai acontecer. E isso é começar com o objetivo em mente, que faz parte do hábito 2. Quando eu considero, quando eu penso nas possibilidades, penso no que aquela minha atitude, por exemplo, vai gerar, eu estou considerando, eu estou com cuidado, tendo cautela nas consequências disso que eu estou fazendo. Gente, isso é muito importante, isso é muito fundamental para os nossos relacionamentos com nossos amigos, com nossos professores, com nossos pais, com irmãos, para quem tiver, com os nossos vizinhos. Nós não podemos ser inconsequentes. Inconsequentes são as pessoas que elas não pensam nas consequências de suas ações. Elas simplesmente agem e não está nem aí para o que pode acontecer a partir dessa atitude. Mas nós não precisamos agir dessa maneira. Nós temos que parar para a gente pensar. O que é que pode acontecer a partir disso que eu estou falando, a partir disso que eu estou fazendo? Isso é considerar as consequências. E aí, na aula nós vimos vários exemplos sobre isso. Um deles foi, eu tenho aqui o balão, tenho aqui um objeto pontiagudo, né, um alfinete, uma agulha, e eu sei quais são as consequências que podem acontecer aqui. Então a minha atitude, a minha ação é espetar esse balão. Mas, e as consequências que vão surgir daqui? Preciso considerar. Primeiramente, o balão vai estourar, não é? Mas outras coisas podem acontecer aqui também. Se eu não pensar, se eu estourar esse balão perto de um bebê, ele não vai se assustar? Então, se eu fizer isso, eu estou realmente não pensando nas consequências dessa minha ação, porque pode prejudicar o outro, por exemplo. Ou de um bebê, ou de uma pessoa dormindo, ou se esse balão não for meu e eu for espetar. Então, as consequências eu não posso controlar, mas eu posso controlar minhas ações para que essas consequências não sejam prejudiciais nem para mim, nem para as pessoas ao meu redor. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que essas lições que nós revimos hoje, elas possam ajudar vocês no momento da avaliação, que está super simples, que só fala na avaliação. Na avaliação só tem coisas que nós realmente estudamos, que nós realmente vimos aqui. Você pode revisar aí no seu livro, pode assistir os vídeos anteriores e isso vai te ajudar bastante na hora de fazer uma avaliação, tá bom? Mas vamos parar e pensar em todas as lições que nós aprendemos até agora e o quanto essas lições realmente são importantes para a gente, porque através do Líder em Mim nós conseguimos aprender várias coisas e que essas coisas sendo colocadas em prática
vão ajudar muito a vida da gente, tá bom? Como eu disse, já mudou algumas coisas com relação a mim, quando eu passei a compreender e aprender essas novas coisas também. Espero que também mudem algo para vocês, no hábito de vocês, porque quando a gente sabe de algo que é bom, a gente compartilha com o próximo, para que o próximo também, o outro, ele usufrua dessas coisas boas que nós estamos aprendendo e fazendo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês estudem bastante e também aproveitem o dia de vocês. Até a próxima aula, tá bom? E beijo da tia Angélica.